Olá, abençoados. Boa noite, mais uma vez aqui, passando no canal para deixar uma mensagem da Bíblia com a mente de Cristo. Agradecendo aí aos inscritos, agradecendo aí os likes, agradecendo as visualizações, agradecendo os inscritos, os novos inscritos, pedindo que você também se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha. Esse é o canal Haroldo Lira, CE, diretamente aqui do Ceará, mais precisamente Fortaleza. E eu estou muito feliz hoje porque eu ajeitei aqui o computador, comprei uma nova placa e eu acho melhor gravar esses vídeos pelo computador, diretamente aqui. E abençoados, estou passando aqui mais uma vez para deixar uma mensagem, né? Eu tenho 3 pedidos aí que os irmãos pediram aí para mim explicar, e todas essas mensagens aqui eu já expliquei, tá aí no canal, mas não me custa nada. Eles estão pedindo aqui mais uma vez, né? Os canelinhas de fogo, pedindo para mim explicar aqui sobre dízimo, sobre línguas estranhas, né? Que é macumba, sobre a ressurreição. Então eu vou explicar todas essas coisas em cada gravação de um vídeo, que eu não estou querendo mais fazer vídeo longo. Eu estou com 582 vídeos aí na internet, aí precisamente no YouTube, mas tem vários vídeos aí de 1 hora, de mais de 1 hora, e eu sei que as pessoas não têm tempo e nem têm paciência para ouvir um vídeo muito longo. Então eu estou diminuindo, estou sendo mais claro, mais preciso e com o menor tempo possível. Então, antes de explicar, de falar aqui sobre o dízimo, a pedido aí do irmão aí, e que isso é a metralhadora dos pastores, né? Dízimo é a macumba da Santa Ceia, né? E aceitar Jesus. Isso são as 3 metralhadoras que o cão guloso usa para te pegar na arapuca. Você cai na arapuca, se torna escravo e se lascou. A começar quando tu aceita Jesus. Porque a partir do momento que tu aceita Jesus, você se lascou. Você caiu numa mentira, num engano, e você caiu numa arapuca. Ou numa ratoeira, né? Entendeu, abençoado? Então, olha, então eu vou, antes de entrar aqui, de falar no dízimo, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que o teu pastor te engana, que a religião nos engana. E eu não sei se vai dar tempo hoje falar sobre o dízimo, porque isso daqui é muito importante. Tudo que você explica com entendimento, com sabedoria espiritual, é tudo importante. A Bíblia inteira. Não é negócio de graça, não é negócio de lei, não é nada disso. O esclarecimento é dado espiritualmente. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, e o homem natural não discerne as coisas espirituais. Fica deslizando na maionese. Tá entendendo? Ele morre, ele nunca que atravessa o rio. O rio pode ser mais curto que for, né? Mas o religioso, ele nunca que chega do outro lado. Nunca, abençoado, nunca! Você morre na macumba chamada igreja e tu não sai disso. Tu vai buscar na igreja tudo que você já tem. E eu vou te explicar aqui, te falar, né? Sobre a vida eterna. Que tu já tem. A vida eterna, abençoado, presta atenção, pelo amor de Deus. A vida eterna não é para a carne. A vida eterna não é para o espírito, não é para o homem natural, não é para o Haroldo Lira. O Haroldo Lira não tem vida eterna, abençoado. Vai papaucar a qualquer hora.
e vai para o inferno, para a sepultura, para o ágil, para o mundo dos mortos. A vida eterna é para o espírito, que ele já tem a vida eterna, que vocês estão indo buscar todo dia na macumba do teu pastor. Então, deixa eu só ler aqui poucos versículos, né? Para você entender, abençoado, que a vida é eterna. Jesus de Nazaré disse que ele já tinha uma vida eterna. Ele já tinha uma vida eterna aqueles que criam. A vida eterna é pela fé. Então, olha, presta atenção. Todo católico, todo evangélico, todo religioso, né? Ele está declarando um para os outros. É um cego guiando outro cego. Ele tá declarando que ele não crê. Entende? Ele vai para a igreja para dizer que não crê. Que ele diz que crê. Mas não crê com entendimento. Se ele diz que quem crê no Filho do Homem, que ele não disse para nós não somos do Filho do Homem. Nós não somos do Filho do Homem, nós somos do ressuscitado, Deus mesmo. Nós somos do Deus mesmo, Deus, Espírito. Então o Filho do Homem, ele veio só para os judeus. Então ele disse que se eles crescem no Filho do Homem, nós não é para crer no Filho do Homem. Filho do Homem nem existe mais. Jesus de Nazaré não existe mais, bebê. Então, olha, deixa eu te explicar aqui, ó, como vocês estão deslizando na maionese. Olha, presta atenção. 6 minutos. Olha, João, capítulo 3, versículo 17, olha. Vocês vão para a macumba chamada igreja, né? Para declarar que não tem fé. Por quê? Vou te explicar por quê. Vou ler aqui primeiro o que foi dito para os judeus. Para aquela geração. A geração de Jesus de Nazaré. Aquela geração. Do qual ele disse lá em Mateus 24, 34. Tudo não vai passar desta geração, da geração dele. Que já se passaram 21. Então, olha, presta atenção, ó. João 3, 17. Olha o que ele disse para os judeus. A Bíblia não está falando comigo, abençoado. Não está falando contigo. Nós não existia. É para tu ler somente para ter entendimento. Que quando tu nasceu, tudo já estava consumado. Então tu já nasceu com tudo. Não é para tu fazer nada. Porque é a obra de papai. É para tu crer na obra de papai que ele já fez, que ele já consumou. E que você já tem tudo. Porque foi ele que fez. Ô, abençoado. Não é para tu ter igreja, abençoado. Não é para tu ter ladrão. Não é para tu ter nada. É para tu ter Deus. É para tu crer, né? Que tu é templo e morada dele. Ele já mora em tu. É só tu e ele. Olha, quando ele disse para a mulher, haverá tempo, por que ele botou para o futuro? Porque ele ainda estava em carne e ele ia passar a ser espírito e ia fazer morada neles, nos eleitos. Então, nos espíritos, tá? Então, ele disse, mulher, haverá tempo, haverá futuro. Por quê? Era o ano 70. Mateus 24, 34. E que, na verdade, espiritualmente, foi no ano 33. Então, ele disse para a mulher, haverá tempo em que meus verdadeiros adoradores, são os verdadeiros, me adorarão somente em espírito e em verdade. E você já está vivendo isso. Porque quando tu nasceu, isso já estava tudo consumado. Então, é para tu viver somente por fé em Deus que já está em tu, que já habita em você. Não é para tu ter nada, é para tu ter Deus. É para tu crer que ele já está em tu, infeliz. Então, abençoado, vocês vão para a tua macumba chamada igreja, o católico e o evangélico, para ir buscar a vida eterna, para ir buscar a salvação,
para tirar os pecados. Ele já fez tudo, não tem mais nada para tirar. Não existe mais pecado, não existe mais nada para tu receber, para tu dar, para tu fazer, é para tu crer que já fez tudo. É no Espírito. Deus é teu Pai, bebê. Olha, João 3,17, presta atenção. É o engano que vocês vivem. E que nós estamos aqui para te levar ao entendimento que foi dado a Paulo, para Paulo pregar para eles lá, para a geração deles. Não foi para nós. Porque eles lá ainda estavam esperando a consumação da escatologia, da Bíblia. Estavam aguardando Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. Que essas duas profecias só se consumaria no ano 70. E nós não temos mais nada para esperar. Nós temos que ler e entender e crer que tudo já se consumou. E pronto, e viver a tua vida normal. Entendeu, bebê? Ó, João 3,17, presta atenção. Que o teu pastor, ele faz oração, ele faz macumba, ele faz toda aquela mentira dele para tu ter a vida eterna, para tu buscar a vida eterna. Olha aqui, ó. João 3,17. Porquanto Deus enviou Não, eu vou ler o 16, tá? João 3,16, que é a missão do Filho. A missão de Jesus de Nazaré. A missão dele, bebê. Consumar todas as coisas. Se você está esperando alguma coisa, ou inteligente, pelo amor de Deus, se tu está esperando alguma coisa, né? O Filho do Homem, ele tinha uma missão. Era fazer tudo. Era consumar a lei e consumar os profetas. O que é lei? A lei de Moisés. O que é os profetas? Aquilo que Deus prometeu através dos profetas para o filho cumprir. Se tu vai botar isso daqui para o futuro, né? Como o teu pastor te bota, como o teu teólogo te bota, tem que apresentar Jesus de Nazaré para cumprir tudo. Se ele não cumpriu ainda. E Jesus de Nazaré não existe mais, bebê. Era um judeu. Jesus de Nazaré era o filho de Davi, da descendência dele. E dentro daqueles judeus estava Deus. Estava o Espírito. Como está agora em nós, porque nós somos depois do Tetelestai. E eles não. Eles estavam aguardando. Então, ó, João 3,16, a missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Filho único, unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Lira, como é que os judeus teriam que ter a vida eterna? Somente aqueles que eram espírito revestido de carne, do qual a fé não é deles, a fé não é nossa, tudo é dele. Através da fé no Filho do Homem, que estava no mundo, que não está mais. E como é que tu pode buscar a vida eterna? Se aqui, em João, aqui não era acho que era o ano 30, o ano 29, ele está dizendo que quem crê no Filho do Homem, quem crê em Jesus de Nazaré, que não é para mim nem para tu, tá? Jesus de Nazaré não existe mais. Não existe mais Jesus de Nazaré. O Filho do Homem não existe mais. Porque o Filho do Homem foi a terceira manifestação de Deus em carne. E depois, o que ressuscitou foi o Espírito. Antes, porém, todavia, contudo, ele tinha que voltar em carne, eu já expliquei isso aí, porque senão eles não iam crer, porque Espírito ninguém vê.
Entende, abençoado? Por isso que ele veio em carne. Para eles lá, não para nós. E passou ainda lá 40 dias e 40 noites. Apareceu a 500 pessoas do povo. E apareceu aos discípulos, aos 11 discípulos. Porque o outro era o diabo que traiu ele. Diabo é o opositor. Entende, abençoado? Diabo é o acusador, é o opositor, é aquele que é contra, é aquele que aponta. Não é o diabo do pastor, não existe o diabo do pastor. Já preguei sobre isso também. Então, ó, 17, porquanto. Então, você tá vendo, né, que aqui ainda no ano 29, no ano 30, eu não sei, a vida eterna já era pela fé. A fé no Filho do Homem. E nós? Nós não precisamos. Nós não precisamos de nada, de crer no Filho do Homem, de nada. Por quê? Porque nós estamos depois do ano 70, então já nascemos salvos. É aquilo que eu te falei, o Bolsonaro bota uma lei hoje para essa nação de hoje. Daqui a 10 anos vai nascer milhares e milhares de pessoas, ou milhões. E ele vai assinar a mesma lei? Não. Esses que nasceram, já nasceram com essa lei, porque já foi assinada no passado. E nós? Nós somos depois do estar consumado. Se já está consumado, ele não pode vir só para os que estão nascendo e vai ficar indo, vai ficar vindo, vai ficar indo, vai ficar vindo. Não. Só foi uma vez, bebê. Então, todos os meus netos, que eu não tenho, todos os meus netos que nascer, já nascem com tudo. Eu sou depois do ano 70, você já nascemos com tudo. Não tem mais nada, tudo. Não é para ter macumba, não é para ter igreja. Então, João 3,17, 17 minutos já. Olha, João 3,17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Esse mundo, né? Não é esse mundo de hoje. Esse mundo do qual a Bíblia se refere, que já passou, era o mundo deles. Era o mundo Aion. O período de tempo de uma geração. O período de tempo da lei. O período de tempo de Jesus de Nazaré. O período do tempo de Paulo. O período de tempo dele lá. Aquele mundo passado. Entendeu, abençoado? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, o mundo lá, que não existe mais, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, aquele mundo lá, né? Aquele mundo Aion, aquele período de tempo, ele já salvou. E nós já nascemos salvos. Por que, Elias? Porque nós somos depois do Tetelestai. Nós somos depois do estar consumado. É para tu ler, para tu entender isso, abençoado. Que tu já nasceu com tudo. Então, ó, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, mas para que ele enviou ele, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se o mundo já não está salvo, se ele já não salvou, então cadê ele? Cadê Jesus de Nazaré? Que já morreu, que já não existe mais, que o Filho do Homem já voltou no ano 70, para ele lá, o Filho do Homem, para consumar todas as coisas. E a volta dele não foi a volta que todo mundo viu, porque de espírito ninguém vê. A volta dele foi a consumação de Mateus 24, 34. O fim daquela geração, a geração dele. Aí, no ano 70, se cumpriu tudo o que está escrito de Mateus 24, 1 até o 34, onde acabou naquela geração.
E Daniel 9:24, a invasão do Império Romano, a queda do templo, a vingança para aqueles que mataram os profetas, para aqueles que mataram Jesus de Nazaré. E que ele prometeu e se cumpriu no ano 70, porque isso era uma profecia de Daniel 9:24, entendeu, abençoado? É passado. Olha, mais uma vez, você não pode ler a Bíblia como um livro profético. Profecia, né? É o que vai acontecer ainda. E quem foi que veio cumprir a lei e as profecias? Foi Jesus de Nazaré. Ele já morreu? Já. Ele já ressuscitou? Já. Ele já voltou para eles lá no ano 70. Então tudo foi consumado, as profecias e a lei de Moisés. Então, mais uma vez, a Bíblia é um conjunto de livros históricos, onde você tem que ler como uma história. Como uma história, abençoado, que ficou no passado, que já aconteceu, que não tem mais nada para tu fazer. Como o teu ladrão manda, como a religião manda, para te roubar, para te assaltar, para te fazer escravo da bancada dos evangélicos. Entendeu, inteligente? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Já salvou. Passado. É o mundo deles lá. Que tudo não passaria daquela geração. Ele falou no ano 30, uma geração da Bíblia tem 40 anos. Ele falou no dia 30, no ano 30, com mais 40, 70. No ano 70 acabou tudo. Então, ó, João 3,18. Quem nele crê, nele quem? O Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Quem nele crê não é julgado. Então eles lá, abençoado, eles lá, há mais de 2000 anos atrás, se eles crescem nele, eles já tinham a vida eterna? Tu imagina, e nós? Nós não precisamos crer, nós não precisamos nada, porque quem fez foi ele. Já nascemos salvos. Só aqueles que são filhos de Deus, que é pelo entendimento, é pela fé. E ele sabe todo mundo, ele sabe quem é que é filho e quem não é. Ele sabe quem não crê e sabe quem crê. Porque a crença, a fé não é nossa, é dele. Foi ele que deu. Ele distribuiu a fé numa mesma medida para todos os filhos, os espíritos, que estão aqui numa participação com o mundo de carne e sangue, como teve Jesus de Nazaré. O Haroldo Lira é filho do seu Dácio, o espírito revestido de carne que está participando durante o tempo determinado que eu vou viver aqui na terra, é o espírito, o filho de Deus. Que quando chegar a hora dele ser arrebatado, puxado com força, voltar para casa, né? Aí o Haroldo Lira vai desaparecer. Vai morrer, vai apodrecer, vai deixar de existir. Vai voltar para a terra. E o espírito vai voltar. Porque nós não somos daqui. Nós quem? Os espíritos. Somos da onde? Da pátria. E nós já temos a pátria? Temos. Mas não estamos na pátria. Nós estamos em Deus. Deus está em nós. Ele em nós e nós nele. Entende, abençoado? E o céu e a terra é uma única coisa. Por quê? Porque o mundo não está mais desconciliado. Então, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos com o mundo conciliado. Ou seja, Deus em nós e nós em Deus, os espíritos. Entende, abençoado? Então, o céu e a terra é uma coisa só. Por quê? Porque não está mais desconciliado. Porque já está conciliado. Deus, ele não está só no céu. Ele está em todo lugar.
Então você não pode, por exemplo, orar assim, ó. Não é para tu orar de jeito nenhum. Mas eu vou te dizer o porquê que ele mandou os discípulos orar assim, ó. Pai nosso que estás no céu. Por quê? Porque ele só estava no céu. O filho estava na terra. E depois do tetelestai, depois do estar consumado, ele não está só no céu. Ele está em todo canto. Ele está no céu, ele está em nós. Ele está em nós. Ele disse que faria morada em nós. Nós seria, eles lá, né? Seria o Deus dele, ele seria o povo. Eles lá, o povo de Israel. E nós já nascemos como povo de Deus. Porque já estava tudo consumado. Nós nascemos com Deus. Para tu ver a desgraça que você vive na religião. Nós já estamos com Deus. Deus já está conosco. Nós somos o templo e morada de Deus. Ele mora em nós, ele anda em nós. E o teu pastor, o teu desgraçado, manda tu esperar Jesus. Manda tu aceitar Jesus. Como é que tu vai aceitar Jesus, abençoado, se ele já é templo e morada de ti? Ele já está em ti? João 3,18. Quem nele crê, nele aqui é Cristo, tá? Nele aqui é o Filho do Homem. Eles lá, tá falando com eles. Isso aqui é passado. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o que é ter a vida eterna? É crer. E o que é? E o que era, né? Olha, presta atenção. O que era passado ter a vida eterna? Era crer no Filho do Homem. Eles lá. E o que é não crer? O que é já está julgado? Que o teu pastor disse que tu ainda vai ser julgado. O que é eles lá já está julgado? Era não crer. Então, se resume em duas coisas. É crer e não crer. Eles lá. E nós já nascemos crendo. Nós já nascemos com tudo. Nós já nascemos com a vida eterna. Entendeu, abençoado? E nós não fomos julgados, nós não precisamos ser julgados. Por quê? Porque só quem estava na transgressão da lei, que foi passado o pecado para Deus, eram os judeus. Entende, abençoado? Então, eles ainda teriam que ser julgados. Isso já aconteceu? Claro que já. E nós? Nós não fizemos nada. Quando nós nascemos, tudo já estava consumado. Ele já tinha feito tudo. E ele já não mandou nós esperar nada. Não era para tu esperar nada, porque tu já nasceu com tudo. Entendeu, bebê? Esse tudo, né? Foi tudo que Deus fez. Não é que o teu macumbeiro faz ou manda tu fazer. Macumbeiro que eu estou dizendo é pastor, feiticeiro. Entendeu? Feiticeiro, lalau, que quer saber só do teu dinheiro. Isaías 56, 10 e 11. Os seus atalaias são cegos, esses ladrão aí. Nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. E quem são? São pastores que cada um se vai para a sua ganância. Aí no fim ele diz assim, ó, para tu não defender o teu. Todos, sem exceção. Isaías 56, 10 e 11. Isso no tempo dele lá. No tempo deles lá. E eles copiaram e estão aí tudo roubando. E te enganando. E te mantendo escravo. Escravidão, abençoado. Igreja de parede, templo, qualquer delas é escravidão. É escravidão dos homens. E você viver na vida sem
gozar em vida e perfeita vitória, porque você já tem tudo. Entende, abençoado? É para tu crer nisso. Então, abençoado, olha, eu vou parar aqui porque já passou 30 minutos. Não é o meu intuito de gravar mais assim, com 30 minutos. Eu quero gravar assim, com 20, 18, entendeu? Mas isso aqui é uma coisa que não é a macumba do pastor. E quando você começa a explicar, como você tem entendimento, e aí você tem tanta vontade de passar isso para vocês, que passa o tempo. Então, ó, vou parar pedindo que você se inscreva aí no canal, dá sempre o like, compartilha as mensagens. E eu tô aqui, não é pra te pedir nada, é somente para te levar o entendimento. Porque pregar a Bíblia, explicar a Bíblia com entendimento, primeiro não é para todo mundo. E segundo, né? E segundo, você não gasta nada, tá? O Bruno Mac, o Lalauzinho aí, ele tá pedindo para tu fazer Pix e tá pedindo para tu ser membro do canal. Pra quê? Pra tu dar dinheiro para ele. Sai dessa. Não vai nessa onda não. Que ele diz que é o cara e que no fim, tudo que ele prega aí é mentira. Entendeu, pessoal? Então, um abraço.